A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos a essa noite tão especial, noite dominical, noite de ceia do Senhor Jesus, né? Noite festiva para nós. Para mim, a ceia do Senhor é é o dia mais especial do mês, o dia da ceia. Eu cresci nesse ambiente cristão, né? Sou privilegiado de crescer num lar cristão. Então, já faz mais de 50 anos, né, que eu estou nessa caminhada com Jesus. Então, estou muito feliz de estar junto com vocês celebrando a ceia. Me lembro, meu pai era pastor da igreja e eu queria tanto batizar, mas ele não deixava eu batizar porque dizia que eu era muito novo. E só deixou eu batizar quando eu fiz 12 anos. E aí foi aquela agonia. Eu vi os irmãos participando da ceia, me dava uma vontade de participar. Eu desejava tanto, né? E chegou o dia do meu batismo. Sabe que jeito que era o batismo naquele tempo? Chamava a banda de música da igreja maior, que tinha uma banda de música, né? No caso nosso, lá era da nossa sede. E eles vinham e a gente fazia uma festa linda. A gente vestia com aquela capa branca, quem ia batizar. E a gente descia em desfile com toda a igreja, pelas ruas principais da cidade, até chegar no principal rio da cidade, onde a gente era batizado. Você passou por isso? Foi assim também? Maravilhoso, né? Que experiência. Pena que naquele tempo não era igual hoje, todo mundo registrava, né? Não tinha, gente, fotografia. Nem, acho que eu mal conhecia fotografia, era o nome, hein? Fotografia era o nome. Você nem chama isso de fotografia mais hoje, né? Eita, mas pensa num dia feliz, alegre, que descia as águas, 14 de março de 1982. Foi esse dia que eu nasci nas águas, nasci de novo, né? Pelas águas do batismo, um domingo muito gostoso e abençoado. Foi tremendo, foi extraordinário. E aí, claro, cada ceia para mim é uma festa, né? É uma alegria porque não tem como você vir para uma ceia como essa, lembrando o quanto Cristo foi bom para todos nós. O quanto fomos amados, Jefferson, fomos amados ao extremo do Filho de Deus se entregar para morrer por nós. Isso é um amor inexplicável, né? Por isso que João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós, para nos salvar. Porque ele não tinha palavras, João não tinha palavras para explicar esse amor, e eu também não tenho. Mas você é muito amado, Bruno, pastor Bruno, você é muito amado. Vocês são muito amados, você é muito amada. Lembre-se disso hoje, quando você participar do corpo e do sangue do Senhor, porque você foi presenteado com o maior presente de todos, que é a salvação. Não há nada equiparável, Brito, nada mais. Glória a Deus, né? Muito bem, bem-vindo Luizinho, bem-vindo Neide, hoje somando a família Esperança Estrela, vocês serão muito úteis aqui, serão muito abençoados aqui, tenho certeza, viu? Pastor Bruno, o filho está ali, estamos conversando, Deus está no controle, né? Mas que bom ter esse reforço de vocês para somar conosco. Luizinho e Neide já são filhos dessa igreja de longas datas, já passaram por aqui ainda no início, porque essa igreja tem mais de 30 anos, né? Glória a Deus por isso, né? Eu estou fazendo 12 que estou aqui, faço parte já da história, já estou na história, né, do Estrela, né? Glória a Deus. Bom demais, sou muito bem-vindo. Você que nos visita hoje também aqui é muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe, que a sua noite seja realmente especial, que Deus possa falar muito no seu coração. Queridos, hoje nós iniciamos a turma, né, da Escola de Líderes, essa turma do segundo semestre de 2025. Tivemos ali já uma turma de 12 alunos, começando hoje, ali no anexo. E estou muito feliz de ver essa turma que começou aí, animada. Se Deus quiser, vai ser um tempo especial na vida deles. E, como foi dito ali, eu digo também para vocês, ainda é possível você entrar ainda no próximo domingo, tá? É possível você ainda participar da Escola de Líder. Você vai perder uma aula, mas ainda dá tempo. Então você ainda pode vir no próximo domingo. Você que é líder de célula, nos ajude lá. A gente mobilizar o maior número de pessoas. E essa turma vai funcionar nos domingos. E anunciamos às 17, mas foi feito um acordo com a turma ali, será às 16h30, um pouquinho mais cedo, por conta
da sala das crianças, que os líderes precisam preparar a sala, e eles começaram mais cedo para ter um tempo mais de qualidade, né? Então, venha fazer parte disso. E amanhã o curso de casais. Seu casamento está bom? Pode melhorar, faça o curso de casal. Seu casamento está com crise? Você não pode deixar de fazer o curso de casais. Vai começar amanhã. Pastor, e quanto custa? Só a apostila. Você vai pagar a apostila, que é baratinho, mais nada. Né? Vai estar aqui um casal de líderes para recolher você e abençoar a sua vida. Então, ainda dá tempo. Procura aqui Suelen, o evangelista André, para vocês se inscreverem, para amanhã vocês começarem já se preparando ainda mais, vivendo coisas novas de Deus, tá? Muito bem. Nós estamos neste mês de agosto, numa campanha, né? Em todo o Campo Esperança, agosto de joelhos no chão. Você está orando? Você está jejuando comigo nas quinta-feira? Agora o nosso jejum passou para quinta-feira, acompanhando a nossa sede, a orientação da nossa sede. Você está jejuando na quinta-feira? E o nosso jejum é, você tira uma das suas refeições, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar, em prol dos seus alvos. E nós definimos pelo menos 3 alvos, para que nós pudéssemos estar orando esse mês. Pela família, pela igreja e pelo Brasil. Você pode aumentar esses alvos, colocando seus específicos, mas faça isso orando e jejuando, porque esse mês vai ser extraordinário. Quando a igreja une em oração, as coisas acontecem. O mundo espiritual começa a se mover. E nós estamos também na sexta-feira, das 20 até as 24 horas, ou antes um pouquinho, né? A gente está até parando um pouco mais cedo, na sexta-feira, e você é convidado a fazer parte desse tempo de oração tão precioso aqui. E acredite, vai ter milagre chegando lá para a tua casa, para a tua vida, para a empresa onde você está, seja própria, ou seja do seu patrão, seja na sua carreira profissional. Acredite, quando você buscar mais o Senhor, vai acontecer muita coisa. E o texto base é esse de Efésios 3, 14, parte A, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por estas causas. Nós estudamos, no primeiro domingo, nós falamos sobre Daniel, que orou em tempos de perseguição e foi vitorioso, domingo passado, introduzindo esse assunto. Durante a semana também nós aprendemos com Salomão, orando, buscando a Deus por sabedoria. Que tempo precioso também nas nossas células. Se você não está numa célula, não deixe de fazer parte. É lá que muita coisa está acontecendo. Quero, aproveitando, falando das células, né, destacar aqui que esta foi a semana do amigo nas células. O pastor Jomar teve lá 3 conversões na sua célula. Também o Gervásio Júnior lá no Monte Sinai também teve uma conversão lá na sua célula. Então, que bênção, né? Glória a Deus. Dá para aplaudir o Senhor, né, por essas vidas que foram acrescentadas, né, que foram salvas, que se renderam a Cristo, né? Deus abençoe pastor Jomar, Júnior, todos os líderes, citando o nome deles. Eu cito o nome de todos os nossos líderes, supervisores que estão aí abraçando essa causa e fazendo a obra de Deus. Você joga a semente hoje, Fernando, joga amanhã, joga o mês que vem. Talvez você vai passar um tempo maior jogando sua semente, a semente da palavra, mas essa semente vai brotar. Ela vai dar frutos no tempo de Deus, na hora de Deus. Continue semeando a palavra de Deus e você vai colher no tempo certo. É claro, e hoje nós vamos aprender com Ana. Hoje nós vamos aprender com Ana, clamando ao Senhor em tempos de angústia. E para isso nós vamos ler 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 15 ao 20. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, ou teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Querida, essa história de Ana é uma história bastante lida e conhecida na Bíblia. É uma história lá do Antigo Testamento, do tempo ainda dos juízes. Essa mulher, ela teve a infelicidade, vamos assim colocar, né, de ser estéril. Casou, mas era estéril, não dava filhos ao seu marido. E o seu marido tinha outra mulher, naquela cultura judaica, naquele tempo. Os homens tinham várias esposas, podiam ter várias esposas. E Eucana, o seu marido, tinha outra esposa, Penina, que dava filhos. E essa outra esposa que dava filhos, e vendo que o marido amava mais a Ana, ele então, aquela rival, Penina, provocava a Ana sempre, quando se encontravam. E para Ana era uma tortura. E todos os anos em que eles subiam para adorar a Deus, era o tempo de estarem juntos em um longo tempo. E era um tempo de tortura para Ana. E numa dessas viagens, né, Ana sofrendo bastante com toda essa sua situação de esterilidade, querendo dar um filho ao seu marido, ela sempre clamava a Deus e orava ao Senhor incessantemente por esse filho. Hoje, na nossa cultura pós-moderna, é comum e as pessoas não terem filhos até, por opção. Escolhem adotar um cachorrinho, ou um gatinho, ou mais de vários cachorrinhos, e aqueles bichinhos passam a ser como parte da família, e não querem filhos. Já vi tantos assim. Ou escolhem ter apenas um filho, mas naquele tempo, ter filhos era praticamente um dever da mulher que se casava, porque não havia todo esse sistema estruturado que hoje temos na sociedade, em que se oferecia tanta segurança às pessoas. Então aquela família que era grande, tinha muitos filhos, era mais respeitada. Veja que a Bíblia compara filhos como flechas, e na verdade eram guerreiros mesmo. Esses filhos eram guerreiros treinados na espada, na lança, porque eles tinham que defender a família, tinham que defender a propriedade, e quando convocados, tinham que somar nas guerras dos seus governantes. Então quem tinha uma grande família era uma família mais prestigiada, tinha mais posse, tinha mais poder. Então todos os pais de família queriam multiplicar a sua descendência para que se tornasse importante, e claro, até para a sua própria proteção e crescimento. Então, só para vocês terem uma ideia, era possível, era até permitido que um marido, que uma esposa fosse estéril, não desse filho, era permitido que ele desse para ela carta de divórcio. Mas nesse caso, o marido de Ana a amava. E até chegou a dizer para ela: eu sou melhor do que 10 filhos para você. Ele, né, numa forma, ele querendo expressar seu amor por ela e querendo confortá-la. Mas ela não se confortava com isso e chorava muito na presença do Senhor. E é por isso que nós temos esse episódio em que ela é pega pelo sacerdote Eli, num momento de profunda angústia, e buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e falando da sua dor, do seu sofrimento. E o sacerdote a repreende, interpretando que ela estivesse embriagada. Mas ela abre o coração para o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli a abençoa. E a partir daquele momento, ela já não estava mais triste, mas estava alegre. E dali um tempo, ela já está com seu filho. Ela fez até um voto ao Senhor de entregar esse filho a Deus. E o filho que ela teve não foi nada menos do que Samuel. Samuel, o autor do próprio livro, que escreve tanto o primeiro quanto o segundo livro de Samuel. Samuel foi um dos maiores juízes de Israel, um dos seus maiores profetas, e foi Samuel quem fundou a escola profética, ou escola de profetas do seu tempo, que foi muito falada depois. Eliseu foi fruto desse trabalho da escola de profetas, e muitos profetas eram treinados, preparados na escola de profetas, criadas por esse homem, Samuel, que foi o presente que Deus deu para Ana aqui, que ela entregou para o Senhor, não é? Então, nós vamos aprender algumas lições importantes aqui com essa mulher, com a vida, com a experiência dela. Mas quem de nós que não enfrenta assim momentos como o de Ana, em que a nossa alma parece esmagada pelo peso dos problemas, das dificuldades,
Quantas vezes nós nos sentimos diminuídos, impotentes diante das adversidades. O peso parece maior do que nossa capacidade de suportar. E às vezes a gente toma decisões das mais diversas, e algumas delas, muitos não são felizes nas suas decisões. Quem que não enfrenta problemas de saúde na família? Quem que não enfrenta problemas conjugais na família? Problemas com filhos? E assim vai, a lista é muito grande. Mas Ana nos ensina que buscar ao Senhor e se derramar na presença do Senhor é o melhor caminho. É ir para a presença de Deus, que é o caminho que nós vamos aprender aqui com essa mulher, que nesse momento de tanta dor e sofrimento, por conta da sua situação, ela foi falar com quem podia resolver seu problema. Ninguém mais podia resolver o problema de Ana. Esterilidade não era coisa para homem resolver. Mas não há nada que Deus não pode resolver, amém? Glória a Deus. A W. Tozer, ele diz: Deus nunca recusa o coração quebrantado que clama por Ele. Ah, como esse Deus é maravilhoso mesmo. O salmista diz no Salmo 34, versículo 18, assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto daqueles que sofrem. E como Ele está perto. E a primeira lição que eu quero trazer com vocês, aprendendo com essa mulher, é: eu clamo ao Senhor em tempos de angústia, quando derramo o meu coração diante do Senhor. O texto de 1 Samuel 1, 10 a 11 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela não escondeu a sua dor, que era grande, era intensa. Ela não maquiou a sua dor, mas ela falou isso diante de quem podia resolver. Ela se apresentou na presença de Deus, e nesse caso, não era tão simples quanto eu e você. Depois de Cristo ficou muito mais simples esse processo de ir à presença de Deus. Mas antes de Cristo, o lugar para se falar com Deus era onde estava a tenda do encontro. E mais tarde, com o templo, era no templo, que foi Salomão que edificou o primeiro templo. Mas antes era onde estava a tenda onde estava a arca, onde estavam os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles faziam sacrifícios pelo povo, atendendo a necessidade do povo. Então Ana, com sua família, se deslocou de longe. Era uma vez por ano que eles iam, diz o texto que de uma vez ao ano eles iam adorar e oferecer seus sacrifícios a Deus. Não era fácil, mas ela ia com o coração partido e clamando a Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo ensina para nós, dizendo: quando você está assim, angustiado, quando você está aflito, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Amados, não tente resolver o seu problema sozinho e do seu jeito. Se o problema é grande, está maior do que você, vai buscar a presença de Deus, vai falar com Deus. Não tome decisões precipitadas no momento da crise. É muito comum nós, seres humanos, no meio da crise, precipitarmos em nossas decisões, fazemos escolhas e tomamos decisões erradas. Quando eu fiz a minha pós-graduação em aconselhamento pastoral e familiar, uma das coisas que nós estudamos era a crise da meia-idade. Entre os 40, 50 e poucos anos. É o momento que nós mais temos a tendência de tomar decisões que vamos arrepender depois. É um momento da vida onde você já está na meia-idade, onde você às vezes começa a fazer julgamentos errados por situações que você vive, e você
por impaciência e falta de sabedoria, falta de bons conselhos, você acaba tomando decisões precipitadas, deixa a família, abandona filhos, abandona emprego, uma carreira de tantos anos, e faz negócios errados, e encerra um empreendimento e começa outros sem fazer todos os planejamentos necessários, tomar todos os conselhos possíveis, e as pessoas fazem decisões erradas. Mas aqui Ana não, ela foi derramar na presença de Deus, foi falar com Deus. E Paulo ensina, não ande ansioso por coisa alguma. E a ansiedade é considerado o mal do século 21. Nós vivemos um tempo que as pessoas são muito ansiosas. E eu tenho que lidar com a ansiedade. Eu tenho que lidar, porque quando menos percebo, por tantos afazeres e tantas coisas que eu estou envolvido, eu começo a ficar ansioso. E aí eu começo a ter dificuldades na minha rotina, especialmente no meu sono, onde eu ainda mais sofro, porque o meu sono não é um sono tão fácil, né? O meu sono é um sono mais complicado, né? Do que a maioria, eu digo, né? Tem uns que basta sentar na cadeira, se estiver cansado, ele já dorme. Irmão, quem sentar na cadeira não durmo nunca, jamais. E, dependendo da cama também não durmo, então é diferente. Eu não gosto nem de dormir fora da minha cama, só para vocês terem ideia, né? Então, mas, queridos, às vezes a gente fica ansioso, e a gente precisa o quê? Colocar isso diante do Senhor. E a melhor forma de resolver a ansiedade que eu já descobri, quando você está assim, querendo arrancar os cabelos, que as coisas estão assim, parece que vai acontecer algo, que vai explodir, que vai acontecer alguma coisa, que vai perder o controle de tudo, vai orar. Vai orar. Entra no seu quarto, em secreto, fala com o papai. Abra seu coração para ele. Não saia falando do seu problema para qualquer amigo, amiga. Muito cuidado com isso. De expor, às vezes, a sua angústia para qualquer pessoa, porque às vezes você vai abrir para alguém que não está preparado, como eu já ouvi muito, de alguém que estava passando crise conjugal, e foi abrir com uma certa pessoa, e essa pessoa diz assim, rapaz, o que você está fazendo esse casamento? Tem tantas mulheres aí, você não precisa ficar sofrendo no seu casamento, e vice-versa, já escutei muito isso. E as pessoas vêm e contam para a gente, foi fulano que me deu esse conselho. Então, às vezes um conselho errado, a pessoa ela está precisando de uma ajuda, uma força, uma palavra de encorajamento, de uma palavra de Deus para ela, dizendo, Deus pode mudar essa situação. Se você crer, se você estiver disposto a lutar por esse casamento, lutar pelo seu filho, lutar por essa situação, tem um preço sim, que você vai buscar, vai se entregar ao Senhor, vai buscar a presença de Deus. Você está disposto a isso, para ver qual que é a resposta de Deus para a sua vida? Né? E aí você dá aquela palavra de encorajamento, faz toda a diferença. Quantas pessoas a gente ajuda com a palavra de fé e encorajamento? Você, homem de Deus, quando for inquirido para dar um conselho, quando alguém te falar algo, seja encorajador. Se você não tem situação que você só pode dizer que Deus te abençoe, acredite, Deus tem solução. Eu não tenho, não sei te falar a solução, mas o Deus que nós servimos pode resolver. Às vezes você só pode fazer isso. Tem muitas situações que a gente não pode intervir, e tem coisas que às vezes até você poderia dar um direcionamento, mas não, eu acho muito muito prudente, às vezes, evitar certos direcionamentos, porque a gente mostra a palavra, o caminho, como Jesus disse, né? Olha, tem o caminho estreito aqui, que a porta é estreita, o caminho é estreito e leva à vida. E aqui tem um caminho largo, uma porta larga que leva à perdição. Você escolhe. Eu gosto dessa forma que Jesus quis conduzir as coisas, mostrando os caminhos. E a pessoa ela tem a liberdade de escolher. Às vezes ela pensa que o caminho mais fácil é no caminho largo, só que o caminho largo, o fim, Jesus já disse. E às vezes na vida também não é muito diferente. Então você precisa colocar sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus, tornar seus pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e suplicar. Súplica é algo mais intenso, é algo mais profundo. Ana já fazia isso, ela já fazia com súplica, porque ela já estava no outro nível, rasgando seu coração de profunda angústia. E acredite, o nosso Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos, porque Ele é o Deus que responde. Se você olhar para o Velho Testamento, lá em Isaías 37... você vai ver que o rei Ezequias estava sofrendo ele estava passando um momento de muito desafio.
Ezequias era rei de Judá. Era um bom rei, da descendência de Davi. Era um rei que agradava o coração de Deus. Mas mesmo assim ele enfrenta uma ameaça muito grande, que é o exército da Assíria, com mais de 180 mil soldados, invadem o seu território e cercam Jerusalém, depois de fazerem várias conquistas em outras nações vizinhas, outras cidades vizinhas. E eles afrontam o rei Ezequias, para que Ezequias se entregasse pacificamente, e abusando até do Deus dele, quem é seu Deus, para fazer algo, e manda uma carta bem abusiva a Ezequias. E Ezequias, o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus, estende a carta diante de Deus, com seu joelho no chão, se humilha e coloca a carta, e coloca todas aquelas palavras, aqueles insultos diante de Deus, e pede socorro a Deus. Imediatamente o Senhor manda o profeta Isaías ir lá no palácio, dar o recado de Deus: eu ouvi sua oração, eu ouvi sua petição, e eu vou te atender. O exército de Senaqueribe não vai invadir essa cidade. Eles não vão entrar nessa cidade. Naquela mesma noite, um só anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios. Quando Senaqueribe, o rei, amanhece, olha para o seu exército, só cadáveres. Ele monta no seu cavalinho e volta pelo caminho por onde veio. Porque quem pode contra um homem e uma mulher de Deus de joelho? Põe seu joelho no chão. Põe seu joelho na presença de Deus, porque ajoelhar é se humilhar diante de Deus, é falar diante de quem pode resolver. Ore, fale com Deus. Ou você é daqueles que ora 5 minutos, já não tem mais palavra para orar? Ora 5 minutos, o joelho já está doendo e você já quer sentar no banco. Você não está disposto, é porque o seu problema é pequeno. Porque quando o problema é grande, a gente não ora 5 minutos, a gente ora 1 hora, a gente ora 2 horas, a gente ora mais. Mas não espera o problema ficar grande para chegar nesse ponto, não. Ore mais antes que o problema fique grande, se revista do Senhor, e você vai ver, esse é o Deus que nós servimos. No tempo da angústia, corra para Ele, amém? Corra para Jesus, Ele tem resposta. Ana viveu isso, o rei Ezequias viveu isso, e derramar na presença de Deus é o melhor lugar. Ali tem socorro, tem livramento para nós. Vamos para o próximo. Se eu conseguir aqui ir para frente. Opa, consegui. Eu clamo ao Senhor em tempos de angústia, quando persisto na oração apesar da incompreensão. Ana foi incompreendida. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios. Falava no coração e movia os lábios, mas não tinha nenhuma voz, não se ouvia nenhuma voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Passei demais para frente. Ana não foi compreendida quando orava. O sacerdote que estava ali observando as pessoas que entravam, ele não entendeu Ana, e julgou Ana, e julgou mal, entendendo que Ana estava embriagada naquela hora do dia. Queridos, muitas vezes pode acontecer isso conosco. Você ser mal interpretado por conta da sua busca incessante ao Senhor, da sua entrega ao Senhor. Porque o tal do Evangelho, ele é loucura mesmo. Servir ao Senhor é uma coisa que quem não está conosco, quem não anda conosco, não vai entender o que Deus está movendo dentro de nós. E Deus move dentro das pessoas de forma diferente. Deus trabalha com cada um com propósitos muito específicos. Ele tem um propósito universal para todos nós, mas Ele tem algo assim muito particular com cada um de nós. E por isso que às vezes você vai perceber pessoas que estão muito mais inquietas, estão assim muito mais dispostas a buscar, e o fazem de uma forma às vezes não compreendida, extravagante. Alguns se manifestam isso de uma forma assim, que às vezes a gente não entende, mas a gente tem que esperar o que Deus vai fazer. Essa mulher também não foi compreendida. Uma certa vez, Jesus também não foi compreendido pela sua própria família. Marcos 3, verso 21, você vai ver lá Jesus Cristo também tendo problemas e sendo mal compreendido pela própria família. A família de Jesus teve ele como fora de si. O texto lá na versão NVI, Marcos 3, 21, que a sua família achou que ele estava fora de si pelo que ele dizia e fazia. Olha só, às vezes os maiores adversários dos nossos projetos, sonhos e daquilo que nós estamos vivendo
e queremos viver, às vezes são os que estão mais próximos de nós, que não acreditam em nós. Os sonhos muitas vezes são destruídos, são roubados por conta da nossa própria família, que não acredita em nós e nem nos nossos sonhos. Quantos deixaram de sonhar, desistiram por conta de críticas da família? Quem é você? Ninguém na nossa família chegou a fazer isso. E você acha que você vai conseguir? Quem é você? Quantas vezes a gente ouve depoimentos assim? Quantas pessoas que sonham alto, porque graças a Deus que tem aqueles que sonham grande, glória a Deus por isso, porque os que sonham grande geralmente e persistem em sonhar grande, geralmente são os que fazem as maiores realizações, são as pessoas que estão assim mais fora da curva, né? Deus usa de forma misteriosa essas pessoas. Então, Lucas 18, versículo 1, Jesus fala: importa orar sempre e nunca desfalecer. Você está orando há quanto tempo pela sua causa? Tem oração que você vai fazer aqui, você vai chegar lá na sua casa, já está respondida, glória a Deus. Para mim essas orações é a que a gente quer fazer sempre, glória a Deus, não é? Que bom, você vem aqui na igreja, pede oração, ou a gente chama aqui, vamos fazer uma oração pelos enfermos, e você vem, é imposto a mão, você recebe a imposição de mãos, e a gente ministra a cura, e você chega em casa curado. Essa é a melhor oração, é ou não é? Glória a Deus, né? Você pede por um emprego, chega segunda-feira, alguém te liga, eu estou aqui manda seu currículo, eu estou com uma porta para você de trabalho. Irmãos, essa é uma das melhores orações que a gente quer sempre. Essa é a melhor, né? A gente quer. Mas, queridos, essa não é a regra. A gente que anda com Jesus, a gente aprende que o Senhor Jesus, Ele trabalha conosco. Ele trabalha a nossa resiliência. Ele trabalha a nossa motivação. Se é um negócio perigoso que está dentro de nós, chama-se motivação. Porque muitas vezes nós queremos algo, mas a motivação está errada. Às vezes a coisa não é ruim, mas a motivação que está aqui, que está querendo aquilo, é ruim. Não sei se alguém é do meu tempo aqui, desse tempo inicial, né, que lembra disso. Eu sei que a gente ainda estava, ali era o púlpito da igreja naquele lugar. Aí chegou um jovem, que eu estava vendo ele tão motivado na igreja, e eu estava assim, esse menino vai dar futuro muito bom aqui. E ele pediu para dar um testemunho, e nós abrimos o testemunho. Eu sei que ele veio à frente, e ele deu aquele testemunho, e eu estava orando, e eu estava estudando, e Deus me deu a vitória no vestibular, na universidade, não lembro, acho que era federal, não sei, acho que era federal, não posso nem falar o curso, senão alguém vai saber até quem é, né, senão não posso falar assim tanto específico, mas eu estou muito feliz por essa vitória, glória a Deus. A igreja alegrou com ele, aplaudiu, tudo bem. Irmão, o homem subiu da igreja, foi fazer o curso, e lá, esfriou a fé, desanimou. Então, tem coisas que a gente vai pedir para Deus que são legítimas, são boas, mas às vezes não é o momento, às vezes não é a hora, e Deus, por isso que Jesus fala, persistam em orar, sabe por quê? A hora certa vai chegar, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, para essa causa, para essa situação, para isso que você está precisando. Tem orações que Deus vai responder, e tem orações que vai ter o silêncio e já será a resposta. E agora você precisa ser como Jó, acreditar em Deus a um nível e ter um nível de fé que, como ele próprio diz, Jó diz, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. É esse nível de fé que o Senhor espera que você tenha nele, que você creia no Senhor Jesus, não com trocas. Eu sirvo a Ele porque Ele me dá isso, eu sirvo a Ele porque Ele faz isso para mim. Não, sirva a Ele. Deus quer filhos que o amem. Se há uma coisa que Deus quer de mim e de você, é um amor verdadeiro, real, pelo que Ele é. Como a gente canta naquela música, que não o servimos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Deus quer filhos que o amem de verdade. Imagine um filho, você que é pai, quantos pais aqui hoje? Hoje é o dia do seu, né? Quantos pais tem aqui? Continua com a mão, só para ver quantos tem aqui. Opa, tem uma turma boa, parabéns para você pelo seu dia, né? Glória a Deus, Deus te abençoe a sua vida. Você já imaginou, você que é pai, e o seu filho só vem você quando está querendo um dinheirinho? Só vai visitar você quando quer um dinheiro? Só vai visitar você quando está precisando de alguma coisa? Só liga para você para pedir alguma coisa? Pensa, pai, dá para... É prazeroso essa relação? Me fala. É prazeroso? Brito, seria prazeroso? E você acha que com Deus é diferente? Deus quer filhos que o amem de todo o coração. É claro, um filho que ama o pai, ele vai ser muito mais abençoado. A gente tem os filhos, se os filhos
A gente quer fazer o melhor para os filhos, e quando eles são esses filhos que amam, e você percebe esse amor da vida deles para a gente quer fazer mais do que a gente pode por eles, e a gente faz coisas que a gente nem imagina. Persista em orar, no tempo de Deus a resposta vem. Não desista por ser incompreendido, por julgamentos. A mulher cananeia de Mateus capítulo 15, podia ter desistido. Quando aquela mulher estrangeira foi atrás de Jesus, gritando: Jesus, socorre a minha filha que está endemoniada. E Jesus não parou, continuou caminhando com seus discípulos, mas até seus discípulos incomodaram e dizem: mestre, despede essa mulher. E Jesus vira para a mulher e fala assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorros, ou cachorrinhos? Será que se fosse eu, fosse você, nós não ia ficar bem nervosinho e virava para trás falando alto de forma toda arrogante e deixava Jesus? Mas aquela mulher, o que ela faz? Ela sabia quem é que estava ali. Ela sabia que aquele ali era o Filho de Deus que estava ali. Embora sendo uma mulher estrangeira, ela sabia que a bênção dela estava ali. O socorro dela estava ali, não tinha para onde ela ir. Aí ela diz: Senhor, sim, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus disse para ela: mulher, nem Israel vi tanta fé. Seja feito conforme você creu. E na mesma hora a filha dela foi liberta. Quando você ignora julgamentos, e muitas vezes esses julgamentos podem ser testes, essa mulher aqui, ela se humilha também. Ana se humilha diante do sacerdote ali: não tem a tua serva como filha de Belial. Não estou embriagada, mas falo das minhas angústias, da minha dor. Eu estou rasgando o meu coração. E ali, diante da resposta dela, ele abençoa ela: que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E ela creu nisso. Queridos, persevere mesmo quando nada parece mudar. Persevere na presença de Deus, persevere orando, persevere buscando. Ou faça sempre aquela autoanálise: o que que Deus quer? O que que Deus está querendo através disso na minha vida? Mas não desista de buscar e de ir para a presença de Deus. Não deixe que nenhuma palavra de desânimo pare você, mas fique firme no seu propósito, buscando ao Senhor. Por último, para mim finalizar, eu clamo ao Senhor em tempos de angústia quando recebo a resposta de Deus, ou quando eu confio nessa resposta de Deus. Ana, 1 Samuel 1:20, olha só o que diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Mas se você ver versos 18 a 20, diz assim: depois da oração, Ana voltou para casa e seu semblante já não era mais triste. Quando ela levanta da oração, recebe aquela palavra do sacerdote, ela confia, o seu coração mudou, e o coração alegre aformoseia o rosto, diz a palavra de Deus. E ela já se alegrou, e a alegria dela contagiou seu marido. E o seu marido falou assim: eu vou para casa com você, é outra Ana, essa é a Ana que eu quero, essa é a Ana que eu casei com ela. E ele foi para casa com Ana, e coisas boas aconteceram, e dali nasceu Samuel. Glória a Deus, amém? Dá para tirar outras lições aqui, mas eu vou ficar só com essa. Confie no Senhor, mesmo quando parecer que não está mudando nada, mesmo que não pareça que não está acontecendo nada. Eu quero dizer, se a sua situação que você está apresentando diante de Deus está alinhada com a sua palavra, acredite, no tempo de Deus a resposta vem na hora de Deus. E Deus às vezes faz conosco igual aqueles times da gente que você torce, você está lá no segundo tempo, 45 minutos perdendo, e ele não faz o gol, irmão. E aí você acha assim: vai perder meu time, aí ele vai e faz 2 gols, você ganha. Aí você fica... Deus tem hora que faz isso com a gente, porque Ele sabe como que trabalha o meu e o seu coração, Ele sabe que está aqui dentro, Ele sabe quem nós somos. Hebreus 11:6, o escritor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Quando você orar, ore com fé. E vou dizer algo: oração, irmão Dorimar, não dá vontade de orar toda hora. Não dá, Brito. Tem hora que você vai orar pelo compromisso. Tem hora que você vai orar porque você sabe, tem consciência da importância e da necessidade. Mas a maioria das vezes não dá aquela vontade de orar, igual você lembra de um churrasco, assim, uma picanha suculenta pronta. Quem não jantou, desculpa aí, né, fazer isso com você, que dá aquela vontade de comer.
oração não é assim. Para chegar nesse ponto, você tem que estar num hábito muito forte de oração. Você pode sim chegar a esse ponto de desejar, anelar esse momento da oração e não abrir mão dele. Mas a partir do momento que você aprender mais e criar esse bom hábito de buscar o Senhor, aí sim você vai chegar a esse ponto. Mas vá sempre com fé. Fé é a chave que vai abrir a porta onde está a sua bênção, onde você vai acessar o trono da graça e vai alcançar a sua vitória. Salmo 40, versículos 1 a 3, diz: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Outra versão diz: esperei com paciência. Você sabe esperar com paciência? Muitas vezes o Senhor vai trabalhar conosco a nossa paciência, nossa capacidade de esperar o tempo dEle, a hora dEle, e continuar firme. Não desista do Senhor por nada. Não desista da presença dEle. Aprenda a usufruir da sua presença. Abraão creu na promessa de Deus e contra todas as expectativas, contra todas as possibilidades humanas. Romanos 4, 18 a 21, Paulo fala sobre isso. Que Abraão, aquele nosso pai na fé, considerado o pai na fé de todos os que creem. Você pode ler sua história a partir de Gênesis capítulo 12. Deus o chama, Ele faz promessa que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E que da descendência dele viria o Salvador, que salvaria todas as nações. Só que ele já estava amortecido em idade, muito idoso. E cadê o filho da promessa? Mas ele, diz o escritor aqui, Paulo escrevendo em Romanos, ele creu contra todas as possibilidades. Ele creu mesmo o cenário, o momento da vida, o costume da esposa já tinha parado, já não tinham mais condições favoráveis para aquilo. Mas eu quero dizer, para Deus não precisa de condições favoráveis para Ele operar um milagre. Eu acho lindo o Senhor é isso. Quando Ele estava nesse momento da vida, parecendo assim, a promessa, não sei como, mas não vai ficar para mim, talvez vai ser para algo, talvez é pelo Ismael, talvez eu entendi mal a palavra, a gente começa a fazer análises. Mas aí Deus manda um mensageiro, manda 2 anjos confirmar, daqui 1 ano sua mulher vai estar grávida, aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza. Queridos, Ana nos ensina a descansar em Deus, confiando, mesmo quando não temos resposta. Continue orando, continue acreditando. No tempo de Deus a resposta virá. A oração move o coração de Deus, e Deus move o mundo. Então fale com Ele. Esse é o meu, é o seu Deus que nós servimos. Creia sempre, derrame diante dEle, sem reservas. Persista orando, mesmo quando incompreendido, mesmo quando alguém não entende ou te julgue. Confie que a resposta virá no tempo de Deus, na hora de Deus. Amém? Eduardo e Adriana, vamos lá para esse momento tão especial nosso, que é o momento da ceia. Toda a equipe que já está aí preparada. Glória a Deus. Vamos para esse ato da ceia, participar aqui do corpo e do sangue do Senhor, aqui simbolizado pelo pão e pelo vinho. 1 Coríntios 11, versos 23 a seguir, que sempre leio, sempre gosto dessas referências. 1 Coríntios 11, versos 23 em diante. Pode tomar aí os elementos da ceia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Verso 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele
Venha, amém? Vamos orar. Vamos consagrar ao Senhor esses elementos. Alisson, por gentileza, ore conosco, consagrando o pão e o vinho. Estenda a sua mão para cá, queridos, amém. E ore conosco. Senhor Jesus, orando agora, Pai, clamando pela sua presença diante dessa santa ceia, Pai. Pai, assim como união ao corpo do Senhor, Pai, que a gente possa agora, Pai, tomar essa ceia e reconhecer, Pai, o quão grandioso é o Senhor, e pela sua graça e pela sua misericórdia, Pai, Pai, possa alcançar todos nesta noite, Pai, Pai, que é nessa aliança, renovando essa aliança com o Senhor, Pai, fazendo essa santa ceia, Pai, possa, Pai, purificar-nos por completo, Pai, refazendo nós por completo, Pai, oramos e pedimos, Senhor, Pai, que as pessoas possam tomar a sã consciência de todas as coisas, Pai, e te glorificar e te adorar, pois a sua misericórdia ela é boa e ela dura para todo sempre, Pai. Assim clamamos e assim te pedimos, em seu nome, Jesus, em seu nome, Jesus, em seu nome, Jesus. Aleluia, amém. Enquanto será distribuído o pão e o vinho, você vai adorando ao Senhor, celebrando o Senhor, exaltando o nome dEle, porque Ele está aqui. Vamos adorar. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé, vamos celebrar. Oh, aleluia. O grito já foi dado. O grito já foi dado na cruz. E eu fui perdoado. Eu já fui perdoado. Oh, aleluia. Eu já fui perdoado. Glória a Deus. Eu já fui perdoado na cruz. Oh, aleluia. Porque Adore. Ele Adore, aleluia. vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus. Que agora só a igreja para o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele vive. Porque Ele Posso crer no amanhã, porque temor não há. mas eu bem sei, que a minha vida ela está Está nas mãos do meu Jesus, que e vivo está. aleluia. Glória a Deus, aplauda Ele, exalte o nome dEle, aleluia. Você pode orar comigo agradecendo a Deus por esse privilégio tão grandioso, tão especial. Pastor Clésio, vamos fazer essa oração de gratidão, vamos orar Pai, nós te juntos. adoramos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos nessa noite. Nós queremos, Senhor, sairmos daqui cheios da Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento, Deus. Os Teus filhos, Senhor, estão sentindo, Senhor, a Tua presença. Oh Deus, obrigado, Senhor. Não somos dignos, Senhor, mas a Tua igreja clama nessa noite, te agradece nessa noite por tudo que o Senhor tem feito e fará, Senhor, pela Tua Nossa gratidão, nossa adoração. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Semana de paz, de alegria, de graça, Oh, aleluia. da Tua presença, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém para entregar para Jesus hoje? Tem alguém que veio aqui hoje e quer entregar a sua vida a Ele? Tem? Dá um sinal. Jesus te trouxe aqui e você foi tocado pelo Espírito Santo. E Ele falou ao seu coração que você precisa fazer uma aliança com Ele. Vem aqui à frente, dá um sinal. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Onde está essa pessoa que Jesus falou no seu coração? Tem alguém que veio aqui hoje, Deus falou no seu coração e você quer entregar a sua vida a Ele? Tem? Você tem agora a oportunidade. Tem? É a sua oportunidade, é a sua chance. E é um dia muito especial. É o dia da ceia. É um dia de alegria. Um dia que nós celebramos a vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Tem alguém para o Senhor? Tem? Tem alguém? Sua chance, sua oportunidade. Jesus te chama. Se não tem, Deus te abençoe. Obrigado toda essa equipe aqui que nos ajudou com a ceia. Toma seu assento. Todos vocês tomam seu assento. Nós vamos agora homenagear os nossos pais. Nossas crianças querem prestar uma homenagem aos pais agora. E nós vamos então para esse momento de homenagem. Todas as crianças. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente, a gente ama de montão.
hein? Pai é um presente de Deus. Coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. Tem não. De novo. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Amém. Parabéns aos nossos papais. Obrigado, criança, pelas homenagens. Deus abençoe vocês. Deus abençoe aí as tias instrutoras. Queria chamar aqui à frente os pais para a gente concluir abençoando nossos pais aqui hoje. Pais, vocês podem vir aqui à frente para a gente orar, toda a igreja orar por vocês. A gente não pode dar um presentão para vocês, mas podemos orar, né? E a gente sabe o quanto o pai da gente é importante, né? Talvez você, pai, não pôde passar o dia hoje próximo de seus filhos, por situações às vezes de distância, mas você está aqui, glória a Deus. Eu quero dizer que você, pai, é muito importante. Você faz parte do projeto de Deus para a sua família. A sua família não é um acidente, é um projeto de Deus. Cada vida que você tocou como pai foi abençoada. Cada um dentro da sua realidade. Cada um deu o que tinha. Cada um fez o que pôde fazer e faz. Mas você é pai. E como os pais são importantes? Porque o pai é uma figura importante, porque nos faz lembrar do nosso Pai celestial. E você tem esse papel de conectar seus filhos a Deus, fazer seus filhos lembrar que existe um Pai que é muito maior, que é muito mais bondoso, que é muito poderoso e que é muito bom e que faz tanta coisa pelos seus filhos. E você é esse pai que é um sacerdote, que às vezes também aplica a correção no filho na hora que ele faz algo errado, que dói o coração da gente, mas você precisa aplicar ali alguma disciplina. Mas você tem que fazer e você faz, porque você está preparando homens e mulheres para Deus e também para a sociedade. E como pais, às vezes a gente toma decisões difíceis, né? Que às vezes as mamães que são mais sensíveis, mais emocionais, elas acham difíceis de tomar, mas a gente como pai tem que tomar a decisão, porque o pai ele indica o caminho, mostra a direção, ele impõe limites, ele põe regras. Claro que a mãe está ali do lado como auxiliadora, e às vezes a mãe é tão atuante quanto os pais nessa posição, mas vocês são muito importantes, mostrando sempre o amor pelos filhos, né? E eu creio que vocês fazem muito bem esse papel e nós queremos abençoar. Igreja, agora vamos ficar de pé. E eu queria que vocês estendessem a vossa mão para cá e junto comigo nós orássemos abençoando os papais. Eu queria pedir aqui, pastora Gessilda, a senhora pode vir aqui fazer essa oração comigo, né? E com toda a igreja, a gente abençoar esses papais. Glória a Deus. Estende suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade. Meu Deus, a cada pai que está aqui na frente, meu Deus, com uma diversidade diferente, mas com sonho, meu Deus, meu Pai, para ser realizado. Meu Deus, vem abençoar a cada pai, a cada lar. Meu Deus, que eles possam, meu Pai, a cada dia estar na tua, Senhor, dispensação, estar, Senhor, brindado, meu Pai, dentro dos seus lares. Meu Deus, que eles possam ter sabedoria para estar conduzindo os lares, os filhos, meu Deus, a família. Cobre com o teu sangue, meu Deus, as bênçãos sem medida para cada um. E nós que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Sejam abençoados, receba aí nossos aplausos, o aplauso da igreja, parabéns, Deus abençoe.
Que a graça e o favor de Deus, a misericórdia dele seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a sua semana seja simplesmente extraordinária, maravilhosa. Que você seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tenha uma boa semana, vão em paz, em nome de Jesus.